Então, nesse espírito de consagração a Deus através da Virgem Maria, nós temos feito esse percurso bonito de nos esvaziarmos do espírito do mundo. E é bonito essa pedagogia do São Luís Grignon de Montfort, que vai fazendo uma alternância, mostrando o que nos prende, o que nos enche do espírito do mundo, e também como Jesus Cristo, que vem ser modelo da virtude contrária àquilo que nos prende. Ontem falávamos do espírito de soberba, de orgulho, e hoje vamos mostrar a humildade de Jesus. É a humildade de Jesus que vem expulsar tudo o que é orgulhoso dentro de mim. E é bonito porque eu devo viver essa humildade face ao Pai e face aos meus irmãos. Aprender a viver como filho bem amado do Pai, voltado para o Pai, sob o olhar do Pai, me faz uma pessoa humilde. E vai retirar de mim todo o espírito de soberba, de autossuficiência, de independência, de autorreferencialidade. E também aprender a viver em submissão aos meus irmãos. Nessa humildade aos meus irmãos, me fazendo servo de todos, vai me dar um coração humilde, vai expulsar de mim tudo que é esse espírito de soberba, de autossuficiência, de orgulho, que é característica do demônio. Ontem lembram que nós dizíamos que o demônio, a palavra que ele diz é não servirei. Ele não quer servir como adorador, ele não quer servir como colaborador da obra de Deus. E justamente Jesus vem para servir a Deus, para glorificar a Deus, para adorar o Pai, para se render e prostrar diante da vontade do Pai. A obediência de Jesus nessa santa humildade vem curar a nossa soberba. E é bonito pedirmos então a Jesus esse espírito de humildade, pedirmos que de fato Jesus possa nos dar o seu coração e nos fazer não escravo por natureza, mas um escravo por amor. Aprendermos a ser escravos porque filhos, porque nos humilhamos como Jesus se humilhou para aprender a obediência. E é muito bonita essa frase de São Luís Grignon de Montfort, que vai dizer: a atitude de obediência é sempre a marca da mais verdadeira humildade. Então, obedecer é humilhar-se. Anota bem isso no teu coração. Obedecer é humilhar-se. Quer dizer que cada vez que você obedece, você expulsa o espírito das trevas, o espírito demoníaco, o espírito de oposição, o espírito de confronto à vontade de Deus. E você entra nesse espírito de aceitação, nesse espírito mariano da Virgem Maria que diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então os consagrados que fazem voto de pobreza, castidade e obediência, justamente eles se engajam nessa expulsão do espírito do mundo através dos 3 conselhos evangélicos, através dos 3 votos, mas todos nós como batizados vivemos os conselhos. Para quê? Para expulsar tudo que nos opõe à glorificação de Deus, tudo que nos opõe a sermos servos de Deus. O maior que quer ser no reino dos céus é aquele que mais vai servir aos seus irmãos. Então, a postura que nos liberta da soberba, ela é dupla. É em relação a Deus, numa atitude de adoração, de me entregar completamente, de me render à vontade do Pai, mas também é uma atitude que eu obtenho através da relação com os meus irmãos, me tornando servo, me humilhando, aceitando obedecer, sabendo que cada obediência é também uma pequena humilhação. E por isso que a obediência é difícil. Jesus, que é Deus, ele aprendeu a obediência com sofrimento, e muitas vezes nós queremos aprender a obediência sem sofrimento algum. Ora, o que é impossível. Vamos então tomar o nosso tratado hoje, nesse 6º dia de consagração, nós vamos trabalhar os números 51 aos números 60 do tratado. E alguém nos perguntava, mas como vamos viver a consagração? Então, justamente, nós vamos preparar-nos 6 semanas para nos esvaziar desse espírito do mundo, mais 6 semanas para vermos qual os meios, mais 6 dias que o Senhor vai nos dar os meios para adquirirmos o Espírito de Jesus. Então, esses fazem parte dos 12 dias preliminares, e depois 3 vezes 6. A primeira semana para me conhecer em Deus, a segunda semana para conhecer a Virgem Maria, a terceira semana para poder verdadeiramente conhecer a Jesus e me unir a Ele. Depois teremos um dia final, e no dia 31 de janeiro eu lhe convido a viver essa bela consagração. Então, como se fará?
Se você puder vir de forma presencial na Igreja do Carmo, aqui em Belém, lhe acolhemos com muita alegria. Faremos uma missa solene para essas consagrações. Cada um deve adquirir o seu escapulário e depois o padre, no meio da missa, ele fará uma oração de imposição do escapulário e nós pronunciaremos a nossa consagração assinando com o nosso punho a nossa consagração e solenizando essa consagração. Mas se você está em outra cidade ou em outro país e você me escuta, você pode pedir para fazer essa consagração numa missa mais perto da sua casa. Caso não seja possível ir na missa, você pode também viver em unidade essa consagração através dos meios de comunicação até ser possível poder realizá-la. Então hoje, nesse 6º dia desse primeiro bloco de 6 dias, em que queremos nos esvaziar do espírito do mundo e receber o Espírito de Deus, São Luís Grignion de Montfort vai nos falar no número 51, e ele diz assim: é principalmente estas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Então nós vamos ver que o tempo que nós vivemos são tempos de combate terrível e nós podemos perceber combates contra a igreja, combates contra a honra das pessoas, combates contra grandes homens de Deus, combates contra instituições seríssimas que produzem muitos frutos de santidade. Então todos esses combates para destruir os filhos de Deus, já que o demônio não consegue destruir o próprio Deus, então ele ataca os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, mas é nesse contexto de combate espiritual que a Virgem Maria nos é dada como aquela que esmaga a cabeça da serpente. Então é bonito vermos que em tempos de combate espiritual e de maior consciência daquilo que nós somos chamados verdadeiramente a viver como cristãos, é bonito fazermos essa consagração a Deus através da Virgem Maria. Por quê? Porque justamente nós vamos autorizar que a Virgem Maria faça o seu papel de exorcismo, esmagando a cabeça da serpente. Número 52 diz assim: uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não há só de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e os servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a este amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir malícia desta velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar este ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem Maria, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido por esta humilde e pequena escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais do que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só dos seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. Então, nós vamos ver através desse número, que é muito importante, toda a força que é dada à Virgem Maria e toda a inimizade que Deus estabelece entre a Virgem Maria e o demônio, entre a descendência da Virgem Maria e a descendência do demônio, justamente para humilhar ainda mais o demônio. O demônio já seria muito humilhado de ser esmagado pelo próprio Deus, mas ainda pior humilhação
ele ser esmagado por uma pobre, humilde serva, a Virgem Maria. Então, olha que bonita essas graças da Virgem Maria. Clarividência para descobrir a malícia da velha serpente. Nós precisamos, nessa graça de discernimento espiritual, ter essa clarividência para dizer, não, isso é demoníaco, não, isso é mentira, não, isso não é de Deus. É uma graça de visão. As pessoas ficam confusas, as pessoas não sabem mais o que acreditar, não conseguem mais discernir o que vem. E a pessoa que é como a Virgem Maria, que está com a Virgem Maria, ela vai ter essa graça de clarividência. Ela vai ver claramente aquilo que a Virgem Maria quer fazer descobrir da malícia da velha serpente. Também a Virgem Maria vai ter tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse inimigo iníquo. Quer dizer que não só ela vê, não só ela discerne, mas ela tem a força de destruir o mal. Por isso que nós precisamos da Virgem Maria. Muitas vezes nós até pressentimos a presença do mal, muitas vezes até conseguimos discernir alguns traços da sua ação, mas nós não temos a força para aniquilar, para destruir, para esmagar, para vencer o demônio. A Virgem Maria tem esse poder. E o temor que a Virgem Maria infunde ao demônio é tão potente, é tão terrível, que ele prefere todas as outras palavras, todos os outros santos, a um só suspiro da Virgem Maria. Então, se você tem uma situação que te parece insolúvel, uma situação que te parece de verdade incapaz de resolver, recorre à Virgem Maria. E Santa Catarina de Sena tem uma oração muito bonita. Ela diz, mais vale uma oração fiel e pequena todos os dias do que uma vez rezar muito e depois deixar de rezar. Então, uma Ave Maria por aquela situação, por aquela pessoa, mas todos os dias. Um terço por aquela situação, um rosário por aquela... Mas faz de forma fiel. Põe a Virgem Maria no comando, deixa que ela desate esse nó, deixa que ela esmague a cabeça da serpente. No número 53, o tratado vai dizer, o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. Muito bonita essa palavra. O que Lúcifer perdeu por orgulho, a Virgem Maria vai ganhar por humildade. E continuando, o que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente a inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Impressionante ver como essa inimizade foi colocada por Deus entre a Virgem Maria e o demônio. Ela quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Isaú, seu irmão Jacó, figurando os reprobos e os predestinados. Mas a humildade de Maria sempre será vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo o orgulho. Ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente, desvenderá as suas tramas infernais, desfará os seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Meu Deus, como é bonito perceber esse poder que é conferido à Virgem Maria e essa extrema separação em que tem entre os filhos de Deus, os filhos de Maria e os filhos do demônio, os filhos do espírito do mundo. Então, a necessidade de termos bem consciência que não há nenhuma conivência possível, nenhuma amizade possível entre
essas duas descendências. Mas o poder de Maria, continua o número 54, vai dizer, sobre todos os demônios, há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começará a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, aos quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda a criatura, por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo seu poder divino, como com a humildade do seu calcanhar em união com Maria, e esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Tão bonito ver esse triunfo de Jesus Cristo que será dado através dessa presença da Virgem Maria. E quanto mais for o combate intenso, quanto mais são os ataques contra, olha que bonito, o calcanhar da Virgem Maria, isto é, os filhos da Virgem Maria, nós, os humildes servos da Virgem Maria, quanto maior for o ataque, mais a Virgem Maria vai intensificar a sua proteção. No número 55, São Luís Grignion Montfort vai falar dos apóstolos dos últimos tempos. E diz assim, Deus quer finalmente que por sua Santíssima Mãe seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente quanto lhe permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão a bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súbitos e escravos do amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão ternamente como a seus filhos enternecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem do seu auxílio, e há de recorrer a ela em todas as circunstâncias como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, fácil, mais rápido, mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Então, a nossa consagração à Virgem Maria, através da Virgem Maria, mas o nosso amor à Virgem Maria, a nossa relação com a Virgem Maria, para quê? Para sermos consagrados a Jesus inteiramente e sem restrições. Não precisamos de ter medo de roubar algo a Jesus se nos consagrarmos mais amor ainda à Virgem Maria, se nos devotarmos à Virgem Maria. Não precisamos de ter medo, porque a única coisa que a Virgem Maria faz é nos conduzir até o seu Filho Jesus. Mas quem serão esses servos, esses escravos e filhos de Maria? Olha que bonito. É muito bonito esse número 56. Serão ministros do Senhor ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda a parte o fogo do amor divino. É isso que uma alma consagrada é chamada a ser, é isso que todos nós somos consagrados a ser. Chamas ardendo, chamas abrasadoras que ardem, sendo ministros do Senhor. Flechas agudas nas mãos de Maria, toda poderosa, pronta a traspassar os seus inimigos. Belo esse número 56. Serão filhos de Levi, bem purificados pelo fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda a parte, para os pobres e os pequenos, o bom odor de Jesus Cristo. E para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. O número 57 vai dizer, serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo mar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem admirar-se de nada, nem preocupar-se, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna.
trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles que forem enviados pela parte do Altíssimo. Bonito esse se tornar verdadeiramente essa flecha nas mãos da Virgem Maria, completamente desapegado e preocupado com uma única coisa, a obra do Espírito Santo, a evangelização pela palavra de Deus. 58 vai dizer: serão os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre os seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações no meio de outros padres, eclesiásticos e clérigos, intermédios cleros. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba, para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. 59 desse tratado vai dizer: sabemos, enfim, que são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas da pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus e da pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer a nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz, na direita o crucifixo, na esquerda o rosário, no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria, e em toda a sua conduta, modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Tão bonito ver os traços distintivos daqueles que são os apóstolos dos últimos tempos. E aí, ele conclui esse número 59 dizendo: eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras, dos maometanos. Quando e como acontecerá? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. E o número 60 desse artigo vai nos dizer: até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade de termos a devoção à Santíssima Virgem. Com auxílio de Deus, direi agora coisas que consiste esta devoção, expondo, porém, antes algumas verdades fundamentais que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Então, esses primeiros 60 números do tratado vieram nos mostrar como é necessário, não é facultativo, esse passar por Maria, esse viver com Maria, esse se deixar educar, santificar pela Virgem Maria, pela presença da Virgem Maria, e também se deixar proteger contra o combate da serpente. E depois vamos continuar nesse belíssimo tratado, vendo agora como é bom essa devoção e como ela vai nos tornar sólidos, como ela vai nos tornar firmes na fé. Terminemos esse exercício da devoção com o canto ao Espírito Santo, com essa oração belíssima à Virgem Maria, e rezemos uns para os outros, para que de verdade esse tempo de preparação seja um tempo de exorcismo, em que o espírito do mundo é arrancado das nossas vidas, dos nossos corações, e nós possamos ser como esses apóstolos dos últimos tempos, ardentes com o fogo da evangelização, com o fogo da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde a todos, nessa mesma unidade, nesse mesmo zelo. Nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte
Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu ouça aquele que é nascendo, por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre